Boa noite, meus queridíssimos alunos, meus caros alunos, meus colegas aí de turma, de classe e todos os demais. Nós estamos aqui hoje com o nosso queridíssimo professor Henrique Xixido, ele aí que já estudou conosco na UTFPR, já se formou em análise e desenvolvimento de sistemas também, é mestrado em ciência da computação pela Universidade Estadual de Maringá e atualmente hoje ele está cuidando ali pelo trabalho de conclusão de curso que é tão importante para nós. E ele vai estar ministrando, falando um pouquinho mais sobre isso. Não esqueçam de deixar suas dúvidas que vocês tiverem aí no nosso, tanto no nosso Forms, ou pode estar deixando também no Facebook. Nós vamos estar acompanhando e repassando para ele. Então, Shishiro, por gentileza, seja muito bem-vindo. Da Comp agradece sua presença, em nome de todos os alunos, por estar ajudando aí nós isso, estar repassando essas informações adiante, e sinta-se à vontade para dar início à nossa live. Opa, perfeito, Beatriz. Primeiramente, então, boa tarde a todos aí, cara aluna, caro aluno que está aqui presente me assistindo. Agradeço a sua participação nesse momento. Então, hoje, né, como a própria Beatriz comentou, nós iremos tratar sobre a apresentação do trabalho de conclusão de curso. Como é que funciona este processo, tá? Para vocês não ficarem desesperados, são apenas 10 a 11 slides que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Depois a gente abre a nossa conversa para discussões, tá? Caso você tenha alguma dúvida, já vai anotando aí no papel. Primeira coisa, tá? Só para a gente alinhar as ideias. Para quem que é feita essa apresentação? É para você, aluno, que é tanto da engenharia da computação quanto da engenharia de software. No caso dos alunos que são da tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas, eles não precisam mais, nessa nova matriz curricular, a desenvolver o TCC. Porém, nos cursos de engenharia de computação e engenharia de software, isso é necessário. Perfeito? Então vamos lá. Primeiramente, o que é o TCC, né? Essa palavra tão, às vezes, mística, às vezes temida pelos alunos. Pessoal, primeira coisa que vocês têm que saber: TCC não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você conseguiu fazer todas as disciplinas até o momento que você começa o ciclo do TCC, você vai conseguir fazer desde que se esforce um pouco, tá? Então, para a gente falar um pouco sobre o que é o TCC, eu coloquei aqui alguns tópicos nesse slide, que são alguns dos itens que compõem essa atividade. Primeira coisa, o TCC é um momento em que vocês vão poder integrar de fato os conhecimentos que vocês obtiveram durante a graduação. Então, desde lá daquela disciplina básica, né, de algoritmos, a disciplina de matemática, álgebra e assim por diante, até as disciplinas mais de final de curso, como redes de computadores, sistemas operacionais, programação para dispositivos móveis e outras disciplinas, esse é o momento em que vocês vão poder integrar esse conhecimento. O objetivo de um TCC é fazer essa integração, é fazer com que o aluno consiga consolidar o conhecimento que ele foi adquirindo ao longo do curso. E aí, dentro do TCC, basicamente, ele precisa de um tema. E esse tema, ele pode estar vinculado desde as áreas sociais, áreas políticas, áreas tecnológicas, né, área econômica. Então, existem várias áreas em que você pode estar desenvolvendo o seu TCC, desde que você aplique o conhecimento que você adquiriu durante o curso em uma dessas áreas, tá? Então, observe que o TCC, ele é uma atividade que permite você integrar conhecimento e aplicar esse conhecimento aonde? Em algum problema. E um outro aspecto do TCC, ele tem duas características básicas. A primeira característica são a oportunidade de articular o que se aprende durante a graduação, que são os conhecimentos de ensino, e a segunda característica é integrar esses conhecimentos que vocês obtiveram durante o ensino à pesquisa. Necessariamente, um TCC precisa ser especificamente em pesquisa? Não, mas pode ser, tá? Tanto que já já vou mostrar para vocês que o TCC ele possui duas vertentes. Então, resumindo, o que você precisa entender é que o TCC é uma oportunidade que você tem de agregar o conhecimento que você obteve durante toda a graduação e gerar conhecimento ou experiências para você adicionar no seu portfólio, né? Às vezes, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, eles vão te perguntar qual que é
a sua experiência em uma determinada tecnologia, em uma determinada arquitetura, né? Eles vão perguntar, o que você já fez? Então, se caso você não tiver participado de projetos de iniciação científica anteriormente, não ter participado de projetos de extensão ou outras atividades que enriquecem o seu currículo, o TCC é uma oportunidade de você criar esse conhecimento, de aplicar esse conhecimento, gerar, às vezes, um produto ou até mesmo uma pesquisa, né, um novo conhecimento, e mostrar para o seu empregador ou futuro empregador, onde você está pleiteando uma vaga de serviço. Então, observem, encarem o TCC, pessoal, como uma oportunidade, tá? E aí, quando a gente fala de TCC, a gente precisa falar um pouco da parte burocrática. E quem que regulamenta o TCC? O TCC na UTF-PR, ele é regulamentado pela Resolução 1818, definida lá em 11 de abril de 2018 na UTF-PR, tá? Então, essa é uma resolução que foi definida lá na reitoria e ela é ela que rege todas as atividades, as obrigações do orientador, do orientando, as documentações que devem ser entregues para a UTF-PR. Nós, da coordenação de TCC, nós tentamos facilitar e compilar essa informação para vocês, alunos, de uma forma mais simples, que é a forma que eu vou estar apresentando hoje aqui, tá? E outra coisa também que, no caso do DACOM, Cornélio Procópio, possui, são as normas complementares para a elaboração de TCC, né? Então, nós, docentes do DACOM, fizemos um documento que determina algumas regras mais específicas para os alunos que vão desenvolver essa atividade, tá? Aqui eu coloquei na apresentação os links, tá? Essa apresentação depois vai ser disponibilizada para vocês, aonde vocês clicando aqui no link, vocês vão poder ter acesso, então, a esses documentos. Agora vamos lá à parte interessante. Como que funciona a TCC para os alunos de engenharia da computação e engenharia de software? Vocês vão ter que pensar que o TCC é como se fosse um, entre aspas, um game, um jogo. Ele possui algumas etapas a serem cumpridas. E a primeira etapa que vocês vão ter que realizar na hora que vocês entrarem no ciclo do TCC é cursar a disciplina obrigatória de metodologia de pesquisa, tá? Essa disciplina de metodologia da pesquisa, para os alunos de engenharia de software, ela aparece no 6º período, e para os alunos de engenharia da computação também aparece no 8º período, no caso, tá? Então, engenharia de software 6º e na engenharia da computação 8º período. Para que serve essa disciplina de metodologia de pesquisa? É essa disciplina que vai levar vocês a começar a instigar vocês a pensar num problema que vocês querem solucionar, né? E, principalmente, também, a ensinar vocês como redigir um documento de TCC. Porque um documento de TCC, ele é um documento formal. É diferente de um relatório técnico extremamente básico, curto, sem tantos formalismos. O TCC, ele tem um teor muito mais formal, né, que já, logo adiante, eu vou estar apresentando para vocês. Tá? E lembre-se, é nessa etapa 1, durante a disciplina de metodologia de pesquisa, que eu recomendo fortemente aos alunos a procurarem já um possível orientador. Tá? Então, esse possível orientador, às vezes, ele já tem um tema de pesquisa que ele vai te oferecer, ou às vezes ele deixa aberto para você, aluno, falar, professor, olha, eu tenho uma ideia aqui, você pode me orientar? Né? Existem algumas recomendações na hora que você for buscar um orientador, e aí eu vou estar falando dessas recomendações mais adiante. Só para fechar, então, dentro da disciplina de metodologia de pesquisa, você vai produzir um breve esboço, um breve esqueleto, né, de uma proposta de TCC. Tá? E é nesse momento da disciplina de metodologia de pesquisa em que você vai começar a aprender o que é uma formatação, quais são as formatações básicas que a UTF-PR possui para os trabalhos de conclusão de curso, né? Qual é a estrutura básica de um TCC? Quando você vai escrever um trabalho de conclusão de curso, você primeiramente precisa escrever uma proposta de trabalho de conclusão de curso. E é nesta proposta que aí você vai colocar a sua ideia, vai propor a sua ideia, vai defender o porquê ela é importante e qual é o objetivo que você tem
a desenvolver durante este projeto. Tudo isso dentro da disciplina de metodologia de pesquisa. Perfeito, fui lá, terminei, já procurei um novo orientador, já tenho um esboço da escrita do meu projeto, vamos para a segunda etapa, que é a etapa do TCC1. O TCC1 é uma disciplina também, tá? No caso da engenharia de software, ela acontece no 7º período e é presencial. Já na engenharia da computação, ela acontece no 9º período e ela não é presencial. Porém, tá? Na etapa 2 do TCC1, é preciso vocês defenderem essa proposta de TCC. E esta proposta de TCC, que ela vem lá desde a disciplina de metodologia sendo amadurecida, ela vai ser escrita por meio da condução ou da orientação do orientador, aonde vocês vão precisar firmar um vínculo com ele, ou seja, professor, vamos formalizar a nossa orientação aluno-orientador? Vamos. Então, vocês vão acessar essa ficha de vínculo de orientação, aonde, dentro dela, vou até abrir aqui, para vocês terem uma noção qual que é o teor dela. Só um momentinho, por favor. Aqui, ó. Apareceu para vocês? Apareceu. Dentro dessa ficha aqui de vínculo, vocês vão ter que colocar o nome de vocês, os endereços pessoais, o nome do orientador de vocês, o seu nome completo e o tema de orientação. Tá? Então, assim que vocês preencherem essa ficha de vínculo, vocês vão entregar esta ficha para o orientador e vão manter isso guardado por enquanto. Depois, quando estiver próximo quando o seu trabalho já estiver maduro o suficiente para ser defendido, o seu projeto, na verdade, estiver maduro, vocês precisam preencher a ficha de orientação de autorização de defesa. Essa segunda ficha, ela contém as reuniões que vocês fizeram durante a orientação. Então, é uma ficha onde vai o nome do aluno, curso, orientador, as datas de reuniões. Aqui tem somente 4 linhas, mas pode ter N linhas, de acordo com as reuniões que você fez com o seu orientador. E a assinatura do seu orientador autorizando, né, para que seu projeto seja defendido. Nesse meio tempo, o seu orientador vai convidar 2 membros para compor a banca de avaliação, tá? E, em uma determinada data, você, aluno, irá apresentar, então, o seu projeto para esta banca de avaliação, composta por 2 membros avaliadores e mais o seu orientador, que é o presidente da banca. E nesta data em que você estará apresentando, então, o seu projeto, vocês vão ter que... O seu orientador, no final das contas, juntamente com a banca, terá que preencher esta ficha de avaliação, onde estará o nome do aluno, o curso, o título do trabalho, os membros da banca e a nota que a banca irá dar para o seu projeto, né, para a sua proposta. Essa planilha aqui, na verdade, essa tabela, ela é composta pela nota de escrita da sua proposta e da sua apresentação que você vai fazer no dia para a banca. Tudo isso vai gerar uma média que será a nota emitida dentro da sua disciplina de TCC1. Tá? Então, neste momento em que fecha-se a etapa do TCC1, você vai começar a trabalhar de fato no seu projeto. Já na última etapa do TCC, que é o TCC2, no caso da engenharia de software, ela é realizada no 8º período, e na engenharia da computação, no último, que seria o 10º período, ela envolve alguns momentos aqui específicos. O primeiro momento no momento em que o seu orientador definiu ou determina que o seu trabalho já está maduro o suficiente para ser defendido, ele vai falar, ó, aluno, por favor, vamos escrever aí a sua monografia, tá? A sua monografia de conclusão, onde você vai colocar todos os seus resultados que você achou durante o percurso, e será necessário, então, logo antes da defesa, você preencher essa carta de autorização para a defesa, no caso seria uma carta assinada pelo orientador. No dia da defesa, o seu orientador, juntamente com a banca, vão preencher essa ficha de avaliação de defesa final. Ela é bem semelhante à ficha de avaliação do TCC1, tá? E, por último, que é o processo um pouquinho mais burocrático,
seria a carta de correção da monografia em que seu orientador emite, falando que você fez todas as correções que a banca sugeriu. A declaração de autoria em que você, aluno e autor da sua monografia, vai declarar para a biblioteca em que você realmente é o autor e você é responsável por toda aquela informação que foi colocada. Por que dessa declaração de autoria? No caso em que, caso você faça uma cópia ou plágio de algum conhecimento de outras pessoas, de outras fontes, e você não citar, tá, essas fontes, você legalmente pode ser processado. Então, a UTF, para eximir a responsabilidade dela e sim deixar claro que a responsabilidade daquele conteúdo é do aluno ou aluna, né? Então, vocês precisam preencher essa declaração de autoria. Por isso que é sempre importante, toda vez em que vocês utilizarem conhecimento alheio, sempre cite esse conhecimento dentro do seu trabalho, tá? Outra ficha também que é importante e deve ser entregue é o termo de autorização para publicação. Esse termo de autorização é o termo em que vocês assinam, permitindo com que a UTF-PR publique o seu trabalho, a sua monografia, em seus portais, seja no portal geral da UTF-PR, ou bem como também no portal da biblioteca. Tá? Existem alguns trabalhos específicos que existem certas restrições de publicação. Por exemplo, se caso você faz um TCC em colaboração com uma empresa, e esse teu TCC, ele gera algum conhecimento ou utiliza dados sigilosos da empresa em que a empresa não quer publicar esses dados, e o seu TCC, né, a sua monografia tem esses dados lá descritos, você pode assinar esse termo de autorização, indicando em que você não quer que o conteúdo seja totalmente liberado. Então, tem como você fechar esse conteúdo ao público. Tudo isso através deste termo de publicação. E, por final, aqui, o envio da monografia, que é a correção da monografia do seu TCC, considerando as correções que a banca julgadora, avaliadora fez. Lembrando que não necessariamente você precisa fazer todas as correções que a banca indicar. Porém, é extremamente importante que você siga as orientações que o teu orientador te passar. Se o teu orientador falar, olha, a gente vai seguir todas as recomendações da banca, beleza, você vai ter que seguir todas as recomendações da banca. Se o orientador falar, não, só vamos aderir a essas 5 considerações que a banca fez. Então, sempre siga o que o seu orientador determinar, tá? Agora eu já estou indo para os finalmente da nossa apresentação básica. Questão de modalidade de TCC. Alguns alunos me perguntam, professor, eu tenho que... quais são as possibilidades de TCC que eu, aluno, posso desenvolver dentro da UTF-PR? Você pode desenvolver basicamente 2 modalidades. A primeira é de desenvolvimento, onde vocês podem estar propondo um produto. Esse produto pode ser um software, pode ser uma solução que integre hardware e software, né? Pode ser algum conhecimento teórico, né? Que você pode estar desenvolvendo. É um produto, como se fosse uma caixinha lá que pode ser entregue. Ou também você pode estar desenvolvendo pesquisa. No caso da pesquisa, você vai desenvolver mais atividades que seguem um determinado rigor de investigação para poder gerar um novo conhecimento no meio científico, né? Então, no caso da pesquisa, a gente pode aí definir, você quer avaliar o quanto um operador de mutação para algoritmos genéticos é eficiente. Isso é pesquisa. Agora, desenvolvimento, pensando em software, você quer desenvolver uma aplicação para controlar os gastos da república onde vocês moram. Aí já é um viés mais desenvolvimento, onde você está entregando um produto de software. Tá? Então, nós temos essas 2 modalidades. Existem professores que atuam somente na pesquisa, outros que atuam somente no desenvolvimento e outros que aceitam orientar as 2 vertentes. Tá? Então, como que você vai descobrir qual vertente seguir? Vai depender do seu interesse, da sua afinidade.
e bem como também você precisa verificar qual é a afinidade, qual é o interesse dos professores para você pedir orientação, tá? Último momento que eu vou estar falando aqui é da estrutura básica de um TCC. Não necessariamente um TCC, o TCC1, que seria o projeto, a proposta, precisa ter esses tópicos que eu estou colocando. Mas aqui nós temos uma sugestão, tá? Então, muitos de vocês falam assim, poxa, professor, eu quero começar o TCC, mas nem sei por onde começar. Pense, um TCC, no caso do TCC1, você tem que escrever um projeto. E quando você está escrevendo um projeto, você está propondo algum trabalho. E o que dentro de uma proposta de um trabalho precisa ter? Basicamente, você tem que escrever uma introdução, onde você descreve o contexto do tema que você vai atacar, né? Esse contexto ele pode ser um pouco do contexto social, contexto histórico, contexto tecnológico, contexto científico. Você precisa identificar quais são os problemas existentes dentro deste contexto, quais soluções resolvem este problema e, principalmente, conseguir identificar o que essas soluções não resolvem. A partir do momento em que você sabe o que ainda falta para ser feito e a importância, né, desse trabalho, você consegue daí de fato justificar uma boa contribuição do seu TCC. Isso pode ser tanto em nível de software, né, quanto pensando no lado de pesquisa. Né? Tanto no desenvolvimento quanto pesquisa, você precisa, de maneira sugestiva, ter uma contribuição. E, por fim, na sua introdução, você define o objetivo geral e os objetivos específicos em que você quer atacar durante a sua pesquisa. Uma proposta também, geralmente, você possui uma fundamentação teórica. Essa fundamentação teórica ela vai permitir que o leitor consiga entender, basicamente, os termos, os dados, os métodos dessa área. E também você precisa falar um pouco sobre a fundamentação técnica. Uma coisa é o contexto onde você está atacando o problema. Outra coisa são as ferramentas, as tecnologias que você vai utilizar para resolver esse problema. Essas duas fundamentações precisam estar razoavelmente, ou na verdade bem descritas dentro do seu TCC, para que um leitor consiga pegar o seu TCC e de fato entender o seu problema. Um dos capítulos mais importantes de um trabalho de proposta de um TCC são os trabalhos relacionados, seja pesquisa ou seja TCC de desenvolvimento. Por quê? Porque é aqui em que vocês vão conseguir identificar quais são os trabalhos que se assemelham com o seu, é aqui que vocês vão conseguir identificar as características desse trabalho, é aqui que você vai conseguir identificar as lacunas do seu trabalho. Como? Através de um protocolo de investigação. Esse protocolo de investigação consiste em aonde você vai buscar esses trabalhos relacionados? Que string de busca você vai pesquisar por estes trabalhos? Quais são os critérios que você vai utilizar para selecionar esses trabalhos ou excluir trabalhos? Dependendo da área que você atacar, vão vir tantos artigos ou tantas aplicações semelhantes que se você não aplicar um critério de exclusão ali, você vai ter que escrever praticamente aí 200, 300 páginas de tantas soluções que já existem. Então, vocês têm que, em conjunto com o seu orientador, definir quais são esses critérios aí. E aí, ao final desses trabalhos relacionados, é recomendável que vocês tenham uma tabela comparativa entre as soluções existentes e o que a sua solução está propondo a fazer. É aqui nessa tabela comparativa em que você vai conseguir identificar a contribuição do teu trabalho, o que o seu trabalho vai fazer de diferente e até mesmo, na verdade, o que realmente precisa ser feito a mais, além do que os trabalhos já fizeram. Então, esses trabalhos relacionados, eles vão servir como substrato, né, para a sua introdução, lá no momento em que vocês precisarem apresentar que soluções existem. Então, observem que, geralmente, uma proposta de trabalho de conclusão de curso, ela nunca começa pela escrita da introdução. Ela geralmente começa pela identificação dos trabalhos que existem. Depois, vocês podem escrever a metodologia que você vai seguir para poder
conduzir e desenvolver o teu TCC. Isso é extremamente importante. Tá? Essa metodologia, ela consiste nos parâmetros, nas ferramentas que você vai utilizar, que parâmetros que você vai utilizar, que linguagem, que framework, que parâmetros experimentais, caso for pesquisa, você vai utilizar, qual é o cronograma que você vai seguir, quais atividades que você vai desempenhar, tá? Então, aqui dentro dessa metodologia, esse capítulo de metodologia, ele tenta responder como você vai desenvolver o teu TCC. E por último, existem alguns casos em que o aluno ele trabalhou num ritmo forte, conseguiu obter já resultados preliminares, e aí ele acaba adicionando na proposta de TCC1, né, os resultados parciais. Né? Então, não que seja obrigatório você já chegar com resultado parcial, mas se você já chegar com um trabalho um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais encaminhado, auxilia tanto você, o aluno que está desenvolvendo o projeto, a identificar o que ainda falta, a complexidade desse trabalho, quanto também para a banca avaliadora entender o que de fato você quer fazer. E até mesmo para a banca avaliadora poder contribuir mais com o seu trabalho. Observa que toda vez, eu estou falando em vários momentos o termo banca avaliadora. Entendam, pessoal, que a banca avaliadora ela não está ali em caráter punitivo, em caráter de estar denegrindo o trabalho, de estar criticando negativamente o seu trabalho, de forma alguma. Entendam que a banca avaliadora está ali para tentar ajudar vocês a direcionar o seu trabalho, a dar dicas para o aluno para evitar seguir determinados caminhos que fariam com que ele perdesse tempo, né, ao longo dessa caminhada. Então, pensem na banca avaliadora como um conjunto de pessoas que estarão tentando te ajudar a dar um bom encaminhamento do seu projeto. Beleza? Por fim, aqui, depois que você foi lá e defendeu o teu TCC1, desenvolveu o teu TCC e tudo mais, chega o momento de você escrever a monografia final, que seria o TCC2. Nesse momento, o que geralmente possui, né, nesse documento? Primeira coisa, eventualmente a fundamentação teórica ela é um pouquinho mais esculpida, ela é mais enriquecida. Às vezes, nesse meio tempo, pode ser que novos trabalhos relacionados surjam, então você tem que atualizar essa lista de trabalhos relacionados. E, dentro da metodologia, vocês precisam também, às vezes, ajustar quais os parâmetros que vocês acabaram tendo que alterar ao longo do seu desenvolvimento, né? O que aconteceu dentro do seu cronograma, o seu cronograma sofreu alguma modificação, né? Às vezes, é difícil você realmente propor um cronograma e cumprir ele à risca. Então, dentro da metodologia, é sugestionado que vocês atualizem esse cronograma, coloquem todos os parâmetros experimentais utilizados dentro do seu trabalho. E aí vem aqui uma das sessões mais importantes, que é a sessão de resultados e discussão, tá? É onde você, no caso que desenvolveu um projeto de uma aplicação, é onde você coloca os artefatos que você gerou, como reuniões com o orientador, os documentos de análise, os modelos de banco de dados, os screenshots das telas, né? Talvez, se tiver alguma parte assim, muito importante de código. Para quem fez pesquisa experimental, às vezes você tem um gráfico que mostra lá, né, o resultado dos seus experimentos. É aqui dentro de resultados que você vai colocar. É aqui dentro que você tem a oportunidade de analisar esses resultados, de criticar esses resultados. Tá? Então, um dos capítulos mais importantes e que é aguardado por na monografia de TCC2 são os resultados. E esses resultados, pessoal, observem que nem sempre eles são resultados bons, positivos. Principalmente em pesquisa em que não há a certeza de se encontrar o que se espera, os resultados eles podem ser negativos, não podem ser assim resultados que são animadores. Porém, isso em momento algum é demérito de uma pesquisa. Em momento algum, esses resultados que não foram tão bons vai fazer com que você seja reprovado no TCC. De forma alguma. Esses resultados vão servir
para uma outra pessoa que queiram fazer algo parecido com vocês, já vai servir para ele falar, bom, esse caminho não deu muito certo, de acordo lá com o TCC do nosso colega X, né, ele não conseguiu obter bons resultados aplicando esse método. Então, ter resultado bom ou ruim não importa. O que importa é você reportar adequadamente esses resultados. E por fim, aqui nós temos então a sessão de conclusão, em que vocês vão minimamente fazer lá um desfecho dos resultados que você obteve, qual o impacto que esses resultados afetam na área, seja na pesquisa quanto na área de aplicativos. Você também precisa identificar quais são as limitações do seu trabalho. Tá? Observem que, principalmente em pesquisa, você não consegue abraçar o mundo, você não vai resolver o problema do mundo. Então, você precisa indicar quais são as limitações do seu trabalho, bem como no caso de aplicativos ou soluções hardware e software. Elas são soluções que atendem somente um determinado aspecto. Né? Então, indicar quais são as limitações do trabalho é fundamental. E, por fim, vocês precisam também, no momento da conclusão, deixar em aberto o que ainda pode ser feito. Quais são os próximos passos desse seu projeto? Por mais que não seja você que irá conduzi-lo futuramente, mas para uma outra pessoa, um outro aluno que pegar o seu trabalho, ele consegue identificar o que ainda precisa ser feito. Tá? Então, aqui eu apresentei para vocês basicamente alguns documentos que vocês precisam entregar no TCC1, documentos no TCC2. Observem que o TCC já começa lá na disciplina de metodologia de pesquisa, tá? E é nesse momento da metodologia de pesquisa em que eu já recomendo fortemente que vocês busquem um orientador. Então, basicamente é isso. Eu conversei já com a Beatriz e ela falou que tem algumas perguntas que alguns alunos mandaram e eu vou deixar aberto, então, para a Beatriz já está me repassando essas perguntas para eu tentar responder. E outra coisa, para quem ainda tiver mais perguntas aí no gatilho, por favor, mandem aí no chat, tá? Que daí a produção já vai me encaminhando. Fechado, pessoal? Vamos lá. Muito obrigada, Xaxido. Bom, nós estamos abertos agora à nossa rodada aí de perguntas. A gente já tem algumas perguntas que já foram nos passadas, mas ainda assim, quem não se sentir à vontade para estar compartilhando aí no chat, vocês podem estar preenchendo forms, não é necessária identificação, e a gente vai estar mantendo o sigilo aqui. Então vamos para as perguntas gerais, nas quais já foram expostas anteriormente, que a primeira pergunta é: quem devo escolher como orientador? Quem você deve escolher como orientador? Excelente pergunta. Essa pergunta, olha, eu posso dizer que ela define boa parte da sua vida dentro do ciclo do TCC. Primeira coisa, você precisa saber o tema com o qual você quer trabalhar. Se você não tem tema, aí vamos ter que utilizar outros métodos. Mas, primeira coisa, saiba com qual tema você quer trabalhar. Sabendo com qual tema, você veja quais são os orientadores que pesquisam o tema ou algo semelhante. Então, você tem que ver se o orientador ele tem uma carga de conhecimento o suficiente para poder te orientar. Essa é o primeiro ponto. O segundo ponto que é determinante também no sucesso de um TCC é o relacionamento entre orientador e orientando. Então, se caso aquele professor que tem a expertise que você necessita, ele tiver um bom relacionamento prévio já com você, eu acho que isso é um outro fator que impacta bastante positivamente no sucesso do TCC. Tá? Então, unir basicamente esses dois itens é legal. E um terceiro ponto que é valiosíssimo é sempre busque referências com ex-orientandos desse orientador que você almeja, né? Conversa com eles, verifica como que é o tal professor, como é o tratar com ele. É um professor fácil de tratar? É um professor mais rigoroso? É um professor mais flexível? Existem diversos orientadores com diversas características. Todas as características são positivas e negativas dependendo do prisma que você olha, tá? Então, você tem que adequar a sua pessoa com a pessoa, né, as características do orientador. E principalmente vendo se ele tem a expertise para poder te orientar.
Tá bem? Perfeito, muito obrigada, professor. Vamos para a próxima. A próxima pergunta que nós temos aqui é onde eu busco essas informações sobre o TCC? Tem Show de alguma bola. central? Tá, perfeito. A disciplina de TCC, ela basicamente possui um curso lá dentro do Moodle. Então, quando vocês chegarem no momento dos ciclos de TCC, eu sugiro fortemente que vocês se inscrevam nessa disciplina aqui, ó, DACOM CP_TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Aqui dentro, vocês vão encontrar várias coisas como calendário, como a gente está em momentos de em atividades remotas, o calendário presencial ele está suspenso, tá? Porém, existem outras situações que eu vou ter que estar destacando para vocês aqui logo à frente. Existem as normas, os regulamentos, as fichas e declarações. Lembram aquelas fichas que eu mostrei para vocês na apresentação? Elas estão aqui, ó. Fichas e declarações para TCC1, tá? E fichas e declarações para TCC2. Basicamente, vocês precisam entregar essas 5 fichas para o TCC2 aqui. Só esse termo de aprovação aqui que precisa ser colocado dentro do texto da sua monografia, lá no TCC2. Mas só para a gente passar mais rapidamente, ó, aqui tem dicas como você pode estruturar os documentos de TCC1 e TCC2, seja em proposta de pesquisa, iniciação científica ou desenvolvimento de software. Tem também modelo de TCC, tanto o modelo para quem gosta de utilizar Word, quanto para quem gosta de utilizar LaTeX. Eu recomendo fortemente aos alunos que utilizem o modelo em LaTeX para você não precisar ficar se preocupando muito com formatação. Nós, banca avaliadora de TCC, nós temos um problema muito sério com alguns alunos que escolhem utilizar o Word, porém utilizam mal o Word. Não que o Word seja uma ferramenta ruim, pelo contrário, é uma excelente ferramenta, porém tem que utilizar e ficar atento às normas, tá? Já o LaTeX, ele te exime um pouco dessa necessidade de ficar se preocupando com normas. Dentro dessa disciplina, no momento em que vocês precisarem enviar tanto a versão do TCC 2 corrigido quanto do TCC 1, há links também para você estar fazendo essa submissão, tá? E um ponto importante no momento em que você entrar no ciclo de TCC, lá na disciplina de TCC 1, vocês têm que acessar frequentemente essa planilha de situação do aluno. O que tem dentro dessa planilha? Essa planilha terá o nome de vocês, caso seja TCC1 vai estar do lado esquerdo, caso seja o TCC2 aqui desse outro lado, tá? E você vai conseguir verificar quais são os documentos que ainda falta você entregar. Lembrando que não adianta querer entregar tudo se não chegar na época específica, né? Então, você tem que respeitar o calendário e ir entregando esses documentos de acordo com as datas previstas. Outro detalhe também como eu encontro as áreas afins de cada orientador, tá? Então, aqui dentro existe um link chamado Área de Interesse de Docentes, onde tem uma planilha com o nome dos docentes do Departamento de Computação, do DACOM, o e-mail de contato e a área de interesse. Então, aqui, se vocês rolarem, vocês vão encontrar em ordem alfabética o nome desses professores e a área de interesse deles. Uma pergunta frequentemente, professor, mas e se a área de interesse que eu tenho não está em nenhuma dessas aqui? O que eu faço? Bom, primeira coisa procure um professor que possua uma área mais próxima ou afim do que você quer trabalhar e converse com ele para ver se ele não aceita o desafio também, né, de estar orientando esse tema. Beleza? Só para fechar aqui a apresentação da disciplina de TCC, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é somente isso aqui mesmo, até a área de pesquisa. Aqui, para mim, aparecem outros links, mas é porque eu sou professor e coordenador dessa disciplina. Para vocês, essa disciplina vai aparecer bem mais enxuta, tá? Beleza, Beatriz? Então, respondido. A área de interesses dos pesquisadores está lá no Moodle. Perfeito, muito obrigada. Com essa pandemia, Covid, todas essas modificações imprevistas que nós tivemos no calendário, o pessoal está perguntando como que ficou o cronograma do TCC diante disso. Perfeito. Então, o cronograma do TCC, ele está dividido assim, está organizado em defesas de fluxo contínuo. Então, agora tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque
Esse cronograma e esse modelo de defesa de fluxo contínuo, ou seja, o aluno pode defender a qualquer momento, tem algumas restrições. Essa regra só vale até o final desse semestre de ADNPs, em que no caso da disciplina de TCC1, a nota e todas aquelas fichas de TCC1 precisam ser entregues até o dia 5/11. Tanto do TCC1 quanto do TCC2, tá? Já no caso da engenharia de software, já no caso da engenharia da computação, também, tanto o TCC1 quanto o TCC2 podem ser defendidos em fluxo contínuo, desde que em acordo com o orientador, tá? Não é você falar, eu quero sair defendendo e acabou. Não. O orientador tem que dar o aval para você defender. E caso você esteja fazendo TCC2, já está lá no finalzinho do seu trabalho, está terminando de escrever a sua monografia, e o seu orientador aceitar a sua defesa esse semestre, você tem até o dia 5/11 de ter defendido, né, perante a banca, preenchido todas as fichas e entregue todas essas fichas para mim por e-mail até a data do dia 5/11. Tá? Então, tomem muito cuidado. Essas regras de fluxo contínuo valem somente para esse semestre em que estamos nesse período de pandemia. No semestre seguinte, ainda não sabemos se voltaremos com aula presencial, não sabemos se vai ter mais uma rodada mais um semestre de ADNPs. Então, não sei dizer o semestre seguinte. O que eu posso dizer é até esse semestre. Legal, professor. Tem uma pergunta no Forms que é referente a isso também. Foi nos perguntado se entregando o TCC em novembro, consegue se formar ainda nesse ano, caso solicite a colação no gabinete ou não? Como que tá isso? Tá. Bom, se caso você tiver entregue todas as fichas de TCC2, entregue a versão final no Moodle e a sua nota já tiver sido lançada até o dia 5/11 no sistema acadêmico, eu não posso afirmar, mas eu ouvi dizer, é bom conversar com o coordenador do seu curso, que vai haver uma colação de grau por esses tempos. Eu não sei se é até o final desse mês de outubro ou meados do mês de novembro. Então, eu sugiro que você entre em contato com o coordenador do seu curso e verifique se vai haver essa colação de grau extemporânea. Perfeito, muito obrigada. Próxima pergunta é como funciona a apresentação do TCC? A apresentação de TCC é um momento que muitos alunos perdem o sono, tá? Eu coloquei um slide aqui mais ilustrativo para vocês entenderem como que funcionam as etapas. São 3 etapas bem básicas. Você chega lá no dia da apresentação do TCC. Hoje nós fazemos isso remoto, mas quando é presencial, você chega lá com a sua apresentação, projeta a sua apresentação caso houver alguma projeção, né, para ser feita. Os 3 membros da banca avaliadora, composto pelo seu orientador e os 2 membros avaliadores, estarão na sua frente, aonde, no caso do TCC1, você vai ter de aproximadamente 15 a 20 minutos para apresentar. Depois que você fizer essa apresentação, você passa a palavra para a banca vai fazer algumas perguntas, algumas sugestões, alguns alertas em relação ao seu documento, ao seu projeto. E assim que a banca fizer essas arguições, é pedido para que o aluno ou aluna, né, ele saia da sala onde está sendo feita a sua apresentação, para que a banca faça a deliberação do resultado, para verificar se o aluno realmente conseguiu atingir, né, minimamente os critérios para poder ter um TCC válido e se o documento, a apresentação foi a contento. Depois que a banca delibera sobre esse resultado, o aluno é chamado de volta para essa sala e o resultado, então, é proferido para o aluno, dizendo se ele foi aprovado ou reprovado na banca. No caso do TCC2, somente o modelo é o mesmo, porém o tempo muda, né? Existem bancas que determinam um tempo de 15 a 20 minutos para a apresentação do projeto final, bancas que determinam um tempo de 30 a 40 minutos. Isso aí vai a critério de cada banca. E o seu orientador vai te informar antecipadamente o tempo que você vai ter para a sua apresentação. Perfeito, obrigada. Professor, aproveitando esse tema aí que já foi questionado anteriormente, quanto ao TCC, a parte da defesa, do TCC2,
Ele está sendo de forma remota? Está tendo alguma conferência online para a defesa? Como está sendo isso? Excelente pergunta. Tanto o TCC1 quanto o TCC2, neste semestre, que estão sendo feitos em fluxo contínuo, as defesas estão sendo feitas, realizadas remotamente, tanto do TCC1 quanto do TCC2. Nós estamos utilizando a plataforma Meet, tá? Por ser uma plataforma leve, geralmente qualquer usuário já deve ter tido contato durante essa pandemia com essa plataforma. Então, os membros da banca, eles também se reúnem, o aluno projeta a sua apresentação, compartilha a sua tela, né, apresentando o seu trabalho. É sugerido que o aluno compartilhe também a câmera para ter até uma certa proximidade, por mais que a gente esteja distante, mas uma proximidade psicológica, né, vendo a imagem do indivíduo. E no momento em que a banca for deliberar, é pedido geralmente que o aluno saia da sala do Meet, aguarde até que o orientador o chame pelo WhatsApp ou por e-mail novamente. Perfeito. Gostaria também que o senhor ressaltasse a importância, né, de finalizar o TCC no prazo aí Nossa, estipulado. gente, olha, esse ponto é muito, posso dizer, importante. Quando vocês se propõem a fazer o TCC, vocês vão estar numa época, assim, entre estágio e, às vezes, até uma efetivação em uma empresa. E o que acontece? No primeiro momento, quando o aluno ele começa a estagiar, a primeira coisa que acaba na vida dele é o tempo. Tempo é algo precioso e finito na nossa vida. E, infelizmente, o TCC é algo que demanda tempo e o estágio é outra coisa que demanda tempo. Então, acontece que quando esse aluno começa a trabalhar ou estagiar, ele some. E aí, no momento em que ele some, esse TCC começa a ficar em segundo plano. Nesse momento em que o aluno deixa o TCC em segundo plano, ele começa a ser efetivado, começa a entrar uma graninha no bolso dele, e ele começa a achar que ele não precisa do diploma. Essa é uma história bem clássica que eu vou contar. No momento que o aluno acha que ele já é autossuficiente, que ele não seja, ele pode até ser autossuficiente, já tem todo o conhecimento técnico, conhecimento teórico para poder trabalhar, porém ele não tem um diploma. E dependendo da empresa, principalmente em empresas grandes, eles pedem o diploma, eles pedem o seu pedaço de papel lá, certificando que você é um graduado. E aí é o momento que começa o desespero. Então, qual a importância disso? Tenta fazer as coisas no seu devido tempo, né? Caso você conseguir fazer o estágio, depois fazer o TCC ou vice-versa, tenta organizar esse tempo e tenta colocar o TCC como uma das prioridades. Porque se você deixar, já conheço alguns casos, não foi um ou dois, em que o aluno acabou perdendo uma oportunidade de emprego. Ele estava na boca para ser efetivado do cargo de estagiário para pleno lá numa empresa, e a empresa falou: bom, então beleza, precisamos do seu diploma. Aí o que acontece? O aluno já não tem mais força, já nem lembra mais o que tinha no projeto de TCC dele, onde ele tinha parado. Segundo, ele já entrou no modo procrastinação em que, poxa, tá pingando dinheiro no meu bolso, agora deixa o TCC de lado. E terceiro, às vezes o aluno acaba perdendo de fato a vaga que ele estava pleiteando. Então, isso é muito ruim para o aluno. Existe também um lado ruim para os colegas desse aluno. Por quê? Porque no momento em que um aluno ele faz um vínculo com o orientador, geralmente os orientadores eles têm lá um buffer, um limite de vagas. E caso esse aluno que está segurando essa vaga vai enrolando um semestre, tem casos agora que tem alunos com até 6 semestres de atraso no TCC, em que esse aluno está ocupando a vaga. E vira e mexe eu recebo e-mails de alunos falando: olha, o professor não tem vaga, o professor não tem vaga. Não tem vaga, por quê? Porque tem aluno ocupando vaga. Então, caso você tiver um pouquinho de consciência e consideração pelo colega também, é interessante você defender o teu TCC no prazo para poder liberar essa vaga para os alunos, para você poder ser efetivado no curso
e acabar com essa pendência de ter que terminar uma graduação, né? Você lutou tanto durante esses 10 períodos dentro da engenharia de software, ou 8 períodos dentro da engenharia da computação, e você vai deixar a peteca cair lá no final? Não. Faz um TCC dentro das possibilidades de tempo que você tem e finaliza o TCC logo. Perfeito. Aproveitando esse tema ainda, me perguntaram por que a apresentação e a entrega das fichas devem ser no início de novembro, sendo que a colação de grau não é certeza que ainda vai poder ocorrer esse ano. E, diante disso, não tem nenhuma possibilidade de estender esse prazo? Não tem nada mapeado diante desse cenário? Tá. O que aconteceu? Quando a pandemia começou, nós, docentes da UTFPR, no caso do Campus Cornélio em específico, tá? Nós precisamos desenvolver um plano de ensino das disciplinas, tanto da disciplina teórica quanto do TCC também. E quando nós desenvolvemos para o TCC, a primeira data que foi passada para os professores que ofereceram as ADNPs foi a data 6/11. Então, foi essa data limite que nos foi passada. E uma vez que a gente coloca essa data no plano de ensino, a gente tem que seguir ela. Então, por esse motivo, a gente não consegue estender o prazo. Porém, o que acontece? Como eu disse, não temos certeza o que vai ser depois do encerramento desse semestre de ADNPs. Não sabemos se será aula presencial ou se será à distância. O que vai ficar assim em pendência é, se caso for ADNP, eu vou, como responsável pela coordenação do TCC, eu vou permitir ainda que os TCCs sejam defendidos em fluxo contínuo, de modo que, caso haja alguma colação de grau extemporânea, né, o aluno possa defender o teu TCC, sei lá, em dezembro, por exemplo, caso a ADNP comece, e se caso haver uma colação de grau extemporânea em janeiro, ele pode defender. Uma outra opção é o seguinte, é o aluno fazer normalmente o passo do TCC2, defender, se caso for oferecido a DNP lá em dezembro, e caso ele precise com muita urgência, e ele consiga comprovar a urgência da necessidade da colação de grau, existe a possibilidade de fazer colação de grau em gabinete do diretor. Porém, essa situação ela é concedida somente em casos especiais, tá? Em que o aluno realmente comprove a necessidade do diploma. Tá certo, muito obrigada, professor. Pessoal, só lembrando que dentro de 3 minutos a gente vai estar encerrando para a abertura para as perguntas, tá bom? Só para não se estender. Enquanto isso, eu vou dar continuidade nas perguntas que já foram feitas aqui. No ano que vem, as defesas também serão de modo contínuo? Há alguma previsão de data ou ainda nada? Tá. Para o ano que vem, eu sinceramente não consigo definir nada de datas. Nós não sabemos, a princípio, se o próximo semestre será em ADMP, não sabemos se volta para atividades presenciais. Qualquer coisa que eu falar aqui para vocês, eu vou estar falando besteira, tá? Então, acredito que até mesmo para a reitoria da UTFPR, eu não sei se isso é algo claro e já determinado por eles, mas assim que eu tiver um posicionamento de uma nova data, de um novo período, e caso esse novo período afete alguma atividade dentro do desenvolvimento do TCC, eu vou estar comunicando todos vocês, alunos que estão dentro do ciclo de TCC, né, sobre qualquer eventualidade, qualquer novo cronograma que for instanciado aqui no da CONCP. Perfeito, obrigada. Outra dúvida, o que se espera de um bom orientador de TCC? Quando é a hora de saber se não, esse orientador não está bom, é melhor a gente trocar? Como proceder diante disso? Olha, essa é uma situação delicada e vocês têm que tomar muito cuidado pelo seguinte. Primeira coisa, se caso você estiver conduzindo um projeto de TCC cujo tema é a ideia do orientador, você não pode sair pegando essa ideia do orientador e levando para um outro orientador. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, como você vai identificar se um orientador é um bom orientador ou não?
algumas coisas precisam ficar claras. O orientador ele não faz o trabalho para você. Não é ele que vai implementar código, não é ele que vai redigir o texto para você. O papel do bom orientador não existe uma fórmula básica, mas ele minimamente ele vai te conduzir para desempenhar as atividades do TCC. Ele vai saber te orientar. Ele vai falar, ó, fulano de tal, né? A gente precisa escrever sobre tal esse tema. Ó, eu sugiro você pesquisar sobre isso, isso e isso, colocar no texto dessa outra forma. O orientador, eventualmente, ele faz uma análise do seu texto, da sua proposta, seja da monografia final também, e te fala, olha, eu acho que a gente precisa colocar mais informações, mais resultados dessa forma, né? Eu acho que a gente precisa conduzir o desenvolvimento do seu TCC de uma forma X, Y, Z. Então, ele vai te orientar. Agora, existem orientadores que até alguns orientandos preferem, que são os orientadores que deixam o aluno mais solto, né? Tem alunos que preferem aquele orientador que cobra mais, que faz reuniões mais frequentes, e existem outros alunos que preferem orientadores mais soltos, que são orientadores que falam, ó, você tem que fazer isso. E depois o aluno vai fazendo, e fazem reuniões mensais, ou até bimestrais, e no final o aluno acaba caminhando com as próprias pernas. Eu sugiro fortemente que vocês sempre analisem alguns pontos. Questão do tempo de resposta, que o orientador acaba te dando um feedback. Se o orientador realmente está contribuindo para o bom direcionamento do seu trabalho, né? Essa questão do feedback, só tomem cuidado que o orientador não é exclusivo, ele não faz somente a sua orientação. Um orientador, ele às vezes tem 10, 12 orientandos, mais orientandos de mestrado, orientando de doutorado, orientando de iniciação científica, e ainda tem que dar aulas. Então, e fora as atividades administrativas. Então, tomem cuidado na hora de você perder a paciência muito rápida se o teu orientador não responde. Se você manda um e-mail uma semana, às vezes ele não teve tempo de responder naquela semana e passou, sei lá, 2 semanas, aí já começa a ficar uma coisa, talvez, mais complexa, se caso ele não tiver alguma justificativa. Geralmente, o bom orientador, ele mantém esse contato mais próximo, né, e dá um feedback razoável para o aluno, mostra para o aluno o caminho das pedras. Ele não vai dar a sopa pronta, mas ele dá o caminho das pedras. Perfeito, professor. Nós temos mais algumas perguntinhas aqui. No caso da dupla diplomacia, há alguma modificação no processo de TCC? Sim, sim, sim. Só que essa questão da dupla, na verdade, acho que, se não me engano, chama dupla diplomação, né? No caso da dupla diplomação, existe alguns critérios que daí quem vai saber orientar melhor quais são esses critérios é o coordenador de curso, juntamente com o diretor do Direct, que é o diretor de atividades interinstitucionais, alguma coisa assim, que no caso você faz geralmente um relatório de atividades que você fez lá no exterior e depois aqui dentro da graduação você faz o seu TCC normal, né? Mas de modo geral, cada caso é um caso, precisa ser convalidado também pela instituição. Então eu sugiro que o aluno procure primeiramente a coordenação de curso para perguntar o trâmite burocrático dessa dupla diplomação. Perfeito, muito obrigada. A penúltima pergunta que nós temos aqui é: por que o TCC deixou de ser obrigatório no curso de ADS? Ah, tá. No caso do curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, ele por ser um curso mais enxuto e por ter também uma instrução, uma normativa, uma resolução que permite ele não ser realizado, então ele acabou sendo retirado desse curso, porque o curso de tecnologia, a gente pode dizer que o objetivo dele é formar um profissional capaz de atender o que o mercado necessita. No caso do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, é um profissional que seja capaz de implementar sistemas, analisar sistemas, né, em um tempo curto. Então, uma das formas que encontrou-se de encurtar esse tempo foi a remoção do desenvolvimento do TCC.
Perfeito. Nós temos uma dúvida aqui na parte de publicação do TCC pela UTF-PR. Se caso esse TCC, o trabalho, o desenvolvimento de software for passado adiante e sim desenvolvido para meio lucrativo, como uma forma de retorno, ou até mesmo está sendo desenvolvido uma empresa a partir disso, a UTF-PR tem algum lucro, algum vínculo a partir disso por ter publicado ou não? Como funciona isso? Isso é um caso bem delicado. Que, olha, primeira coisa, lembram lá daquela ficha, a ficha de autorização de publicação que eu falei aqui atrás para vocês, ó, que eu vou até mostrar, no TCC2. Existe aqui um termo de autorização para publicação. Tá? Caso esse TCC ele gere algum produto em que, de alguma forma, o TFPR, caso esse TCC ele gere algum produto em que, de alguma forma, o aluno utilizou a infraestrutura da UTF-PR, ou até mesmo o orientador da UTF-PR, se eu não estiver errado, isso aqui é algo que eu estou puxando de memória, tá? O aluno, ou no caso a empresa, quem for obter lucro com isso, teria que repassar um certo percentual para a UTF-PR. Esses termos, essas condições, pode ser conversado diretamente com o pessoal da DIREC, que é a diretoria de atividades externas ao TFPR. Então, acho que isso é algo que tem que ser tratado antes, verificado antes entre o orientador, orientando, e a parte de relações empresariais da UTF-PR, para evitar problema. Legal. Por último, se o senhor puder deixar alguma dica aí para todos os alunos que estão acompanhando. Muitos sabem, assim, de temas, tem N temas, a gente vê debates recorrentes. O que fazer quando algum tema ficou desgastado, ou alguma outra dica aí, posteriormente, que o senhor poderia dar para a gente? Por exemplo, o senhor hoje fosse formado, teve que fazer o TCC? Qual é a dica, assim, primordial que o senhor pode estar repassando adiante aí para ser a cerejinha do bolo? A cerejinha do bolo? Bom, primeiro ponto. Os TCCs que, eventualmente, vocês falam, poxa, já é um tema batido. Na década de 90, quando a programação ainda era no modo texto, os sistemas eram em modo texto, a gente usava MS-DOS, e as linguagens de programação era Clipper, COBOL, DBase e assim por diante. Um dos TCCs mais desenvolvidos na graduação era Sistema para Controle de Locadores de Fita. Não sei se vocês sabem o que é fita cassete, aqueles filmes antigões, né? Hoje tem Netflix, então acabaram morrendo essas empresas. Mas os TCCs, eles visavam muito. Era sistema de controle de vendas, sistema de controles, sei lá. Olha só. Embora esses nomes pareçam ser muito batidos, mas o contexto das vendas, o contexto de várias áreas, ele mudou. Ele se tornou mais dinâmico. Hoje, com o advento lá dos dispositivos móveis, você consegue, né, emitir vendas pelo próprio celular, se caso você for um vendedor. Então, observem que, por mais que pareça o tema ser sistema de vendas, mas eu acho que se você pesquisar e fazer um levantamento de trabalhos relacionados do que existe nessa área de vendas, você consegue encontrar ainda um nicho ali, uma lacuna para você estar atacando. Então, não é porque o tema é sistema de vendas que você fala, poxa, já existe tudo. Não. Você precisa agora, com um trabalho mais minucioso, ver o que existe e ver o que ainda falta. Né? Então, esses temas mais batidos, por mais que pareçam ser coisas que já nem existem mais, mas existe sim. Basta você querer inovar, né? Então a inovação aí depende da sua cabecinha aí. Agora, se eu pudesse dar uma dica para aquele cara lá que fez o TCC em 2006, olha, primeira coisa, não pode ficar ansioso. O TCC, por mais que ele pareça ser uma atividade longa, mas não é uma atividade que tem assim, o seu ciclo de 3 semestres, mas
é uma atividade bem demarcada, existem passos. E quem que vai te orientar por este caminho desses passos é o seu orientador. E aí a dica que eu tenho é, quer ter uma boa relação com o seu orientador? Primeira coisa, seja responsável. O que eu mais vejo acontecendo por aí, em conversa com colegas e tudo mais, é orientando, aparece do nada, pede orientação para um orientador aí X. Aí o orientador vai lá, começa a orientar esse aluno, o orientador gasta todo um tempo pensando num tema, refinando o texto, e aí o que acontece? Acontece a famosa crise lá do sumiço do aluno. O aluno começa a estagiar, o aluno começa a trabalhar, e ele larga o TCC de lado e deixa o orientador na mão. O que acontece? Esse orientador, ele gastou tempo, gastou energia para poder orientar esse aluno até então. Qual é o feedback que o aluno deu para o orientador? Que não vale mais gastar tanto tempo com ele. Logo, o que geralmente um orientador, um humano pensaria? Eu vou gastar o meu tempo e energia com algo que me dê retorno, com algo que está sendo mais frutífero. Então, se você quer que o seu TCC ande, termine com sucesso, tenha um bom relacionamento com o seu orientador, mostrando boas atitudes, sendo responsável, seja proativo. Não é o seu orientador que vai resolver todos os problemas, ele vai te conduzir para um caminho para você tentar achar uma solução durante o caminhar do TCC, mas ele não vai te dar a solução pronta. Então, essa proatividade é extremamente importante também. Seja paciente, né? Como o TCC ele tem esse prazo bem longo aí de atividades, eu acho que a paciência é um dos pontos mais importantes também. Tá? Outro ponto é, acredita no projeto. Seja um projeto que você propôs ou um projeto que o seu orientador te deu. O seu orientador, ele sabe o que está fazendo. Né? Então, se ele te falar, vai nesse caminho, vai nesse caminho. Lá na frente, se alguma coisa der errado, aí ele também vai falar, poxa, ele vai te defender na hora da banca se caso der alguma zebra, né? Se você seguir os caminhos dele. Se você querer seguir teu caminho, querer perambular, aí você já vai ficar na base da sorte aí, né? Então não é qualquer orientador que vai ficar defendendo orientando que foi também responsável, não cumpriu com as atividades que deveriam ser feitas. Comprometimento em relação a prazos e meta. Então, se você fala que você vai entregar alguma coisa para o seu orientador na segunda-feira, eu sugiro fortemente que você entregue. Por quê? Porque na primeira falha que você tem, descumprimento de prazo e meta, você já começa, o seu score de orientando começa a cair. E aí, orientador algum vai gastar energia novamente com orientando que não tem comprometimento. E o último ponto é resiliência. Na hora que você estiver lá no momento mais crítico do teu TCC, do desenvolvimento, em que está dando errado a sua pesquisa, em que o aplicativo está dando pau na hora de compilar, tem um algoritmo lá que não funciona, tem uma API que não funciona, é o momento de você pegar, firmar o pé no chão e falar, bom, preciso achar um outro jeito de contornar esse problema. E aí é o grande diferencial. É aí que o profissional, que se monta aquele profissional que faz diferença no mercado. Porque o mercado, ele não quer só o profissional que vai lá e programa bonitinho e fala, ó, aqui está a especificação, programa aí. O mercado, ele quer profissional que resolve problema, né? Então, você mostrar essa proatividade, resiliência de contornar essas dificuldades aí, nossa, o seu orientador vai te olhar com outros olhos. Né? Observe, em momento algum eu estou eximindo a função do orientador, ele vai te orientar pelo caminho, mas você também tem que fazer esse desenvolvimento pessoal em poder ter essas características aí de um bom profissional, seja de aluno ou seja um profissional qualquer. Né? Então, acho que é bom tomar um pouquinho de cuidado. E a outra dica também que vi alguns casos aí são orientandos que às vezes o orientador ele é uma pessoa mais despojada, mais aberta, mais extrovertida. Os alunos acabam confundindo a abertura que o professor dá, às vezes fazer uma piada e tal, e começam às vezes a faltar com respeito com o orientador. Né? Então,
Eu vi alguns casos aí que o aluno, né, utilizou algumas terminologias não muito adequadas a se mencionar o orientador. Não que ele seja uma figura, ó, não. É uma pessoa, é um profissional que está ali para te ajudar. E ele espera também ser respeitado minimamente pelo seu orientando. Tá? Então, eu acho que você ser uma pessoa, um profissional bom, proativo, uma pessoa agradável, é uma boa dica para você poder ter um bom sucesso. Um sucesso de relacionamento com o seu orientador, que, por consequência, pode levar a um bom TCC. Perfeito, professor, muito obrigada. Lembrando que essas dicas, né, vale ressaltar em todas essas informações é para esse semestre atual, né, Para que ano esse que vem semestre atual, pode Beatriz, mudar exato. tudo, pode ser que mantenha, mas aí a gente tem que aguardar as informações dos próximos Isso, capítulos, não é mesmo? isso. Então E tá aí, certo. pessoal, o que eu gostaria de deixar também é o seguinte: caso você tenha alguma dúvida, você esteja nesse ciclo do TCC, né, da metodologia lá de pesquisa, ou TCC1, TCC2, manda um e-mail, não fica com dúvida. Manda um e-mail para mim, o e-mail está lá no início do slide, é xixido@utfpr.edu.br, né? Pergunta, tenta, vamos interagir aí, pessoal, vamos interagir, porque nesse momento de atividades remotas, a tendência é o pessoal deixar muito na maciota, né? Então eu sugiro que vocês tentem ficar bem esperto, antenados em relação a datas, prazos, o que precisa ser feito, para não perder oportunidades aí à frente, beleza? Tá certo, muito obrigada, professor. Lembrando para todos que estão acompanhando, isso vai ser disponibilizado depois no canal do Dacomp aí, vai ficar disponível no YouTube, caso vocês queiram compartilhar, rever, qualquer coisa assim, fiquem à vontade. Então, professor, em nome do Dacomp, em nome de todos os alunos da UTF, eu gostaria de agradecer do seu tempo, da sua disponibilidade de estar vindo aqui e estar repassando essas informações para a gente. Muito obrigada, é uma honra poder ter tido o senhor conosco. Oi, Beatriz. Então, muito obrigado também por esse convite que o Dacomp me fez, né? Agradeço a todos os alunos aí que estiveram presentes aí ao longo dessas 1 hora e 17 minutos de apresentação. E toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, venham até nós. Nós estamos aqui para poder atender vocês da melhor forma possível. E peço também que o Dacomp, toda vez que sentir ou detectar uma necessidade aí de uma palestra, de alguma orientação, seja de TCC, estágio, atividades complementares, fiquem totalmente livres aí para ter o contato conosco, né, professores responsáveis, para estarmos vindo aqui nesse canal, seja remoto ou seja presencialmente, para poder estar passando as informações mais atualizadas para vocês. Lembrando que como a gente está numa instituição que ela é extremamente viva, onde os regulamentos, as normas mudam constantemente, vocês estarem antenados a essas mudanças é importante, tá? Muito obrigado a todos. Desejo aí uma boa semana e que fiquem seguros em casa, da medida do possível. Perfeito, professor, sempre cumprindo as normas aí, né, de segurança. E isso que o senhor falou é importante, nós da Comp estamos abertos para tanto o senhor quanto os demais professores e demais outras pessoas que quiserem estar replicando o conhecimento, multiplicando o conhecimento, é muito importante e agradecemos aí, conte conosco para o que precisar. Muito Sim, obrigada. eu acredito que até em breve, eu acho que eu vou estar passando em primeira mão para vocês aí. É, Em breve, acho que spoilers, gente, spoilers. spoilers, em breve eu vou estar oferecendo um curso de prototipagem com Adobe XD. Então, para quem gosta de prototipagem, para quem gosta de aplicações móveis, eu vou estar oferecendo um curso a respeito disso. Aí eu vou até ver se eu consigo fazer uma parceria com o Dacomp para a gente estar promovendo esse curso aí, Claro, através do professor. Dacomp. Podemos conversar isso daí sim, e aí já fica os spoilers aí para os nossos alunos que acompanharam até aqui, não é mesmo? Ah, com certeza. Então, muito obrigada, Muito professor. Tenha uma obrigado. ótima semana, excelente trabalho aí. Parabéns pela apresentação. Da Comp agradece e até mais. Muito obrigado a todos. Desejo aí uma boa noite. Até mais. Boa noite, tchau, tchau.